eu vou te confessar uma coisa. Eu sou cristão, mas se você estudar, você vai virar ateu. Eu vou repetir. Você ouviu certo. Eu sou cristão, mas se você estudar, falando pra você, você vai virar ateu. Eu te falo isso porque isso aconteceu comigo. Desde criança eu sou alguém muito curioso, muito questionador, sempre fiz muita pergunta. E isso foi bom em alguns momentos não. Porque às vezes eu fui aquele cara que sem querer fez uma pergunta inapropriada para um momento, digamos assim. Mas de forma geral é muito bom ser perguntador, você ser questionador, você acaba aprendendo muito. E por isso, teve um certo momento da minha vida que comecei a questionar as coisas de Deus, comecei a questionar o livre-arbítrio, o Jardim do Éden, todas essas coisas que você talvez já tenha se questionado também. Eu vou estudar, e eu confesso que lendo a Bíblia, eu me desviei. Desviei no sentido de, cara, não acredito mais nessa Bíblia. Olha essas contradições. Olha isso aqui não faz sentido. Uma cobra que fala, um mar que se abre, essas coisas assim. Porque Deus criou o diabo sabendo que ele ia pecar, porque ele botou a árvore sabendo que a gente ia pecar, enfim. Que hoje eu entendo que são perguntas super fáceis de responder. Mas nesse período lendo a Bíblia eu peguei e desacreditei da Bíblia. Só que aí que mora a diferença de pessoas que vão entender o verdadeiro evangelho, vão ter consciência plena do que é Deus, ou uma consciência mais avançada do que é Deus, né? Acho que ter consciência plena é forçação de barra. Mas ter uma consciência ampla do que é Deus é quando você começa a estudar profundamente. Quando você estuda mais um pouco, principalmente dados científicos e estatísticas sobre o universo, sobre a vida, a possibilidade, aí você já vira agnóstico. Porque você começa a perceber que a vida é complexa demais, é impossível demais existir a vida sem um criador. Então já te empurra ali para ser agnóstico. Aí você estuda mais, você começa a querer entender quem é esse Deus. Beleza, já desacreditei mais do Deus da Bíblia, porque eu não entendi aquelas questões. Agora vamos investigar quem é esse criador, porque o universo pede um criador. É impossível não ter um criador. Então foi aí que a gente vai se aprofundando, vai chegando nas questões que apontam para o Deus bíblico. Porque para alguém conseguir criar o universo, já que o universo teve início, né? Isso dados científicos. Tá? O universo teve início, ele não é infinito, ele não sempre existiu. Então, alguém deu esse start. Isso é possível criar algo você estando do lado de fora. Ou seja, Deus está fora do espaço, do tempo e da matéria. Somente um ser desse poder consegue criar o universo. E aí, Deus que é onipotente, onipresente, onipotente, só aponta para o Deus bíblico. Os outros pseudodeuses não têm todo esse poder. Eles geralmente têm um poder limitado e tem um inimigo que completa esse suposto Deus. Que é o Yin Yang ali. Então assim, quando você estuda mais, não tem jeito, você vira um cristão. Você estuda profundamente todas essas áreas, tudo que é ligado à criação, à complexidade da vida, não tem como. Só de você estudar o corpo humano já vai te fazer descrente do ateísmo. Bonita frase, né? Então, é isso que eu tenho para falar para você. Se você por algum motivo desacreditou da Bíblia, de certa forma tá tudo bem. Você só não pode parar de estudar, porque você parando de estudar, você não vai entender tudo que vem depois daquilo. O que vem depois do estudo? Tem uma frase de um grande cientista que eu não lembro o nome, mas eu vou deixar aí no vídeo, que ele fala que quando você dá um gole na ciência, você vira ateu. Mas quando você continua bebendo o copo da ciência, no final Deus está te aguardando. Frase mais ou menos assim. Mas fala exatamente de que quando é normal você começar a se questionar e você começar a desacreditar da Bíblia. Isso é normal. Isso é um ser humano que é racional, um ser humano que é questionador, ele vai chegar a duvidar de Deus. E isso não é pecado, tá? Não é pecado você duvidar de Deus. De forma alguma. Eu creio plenamente, e está nas escrituras na verdade, que nós devemos ter um culto racional. Não está falando para ser um culto
cheio de crendices, cheio de religiosidade, cheio de rituais. Não, um culto racional. Ou seja, para a gente pensar e questionar mesmo. Inclusive, a Bíblia é a única religião que permite ser questionada, estudada e principalmente verificada. Se você vai questionar lá Alá para um desses caras, se você vai questionar a veracidade da Bíblia deles, você é morto. Você é feito como um descrente. Você vai ser enforcado. Então, assim, é uma beleza. O cristianismo é de uma beleza. Deus se permite pôr à prova, né? Tá lá em Malaquias também. Me põe à prova. Me põe à prova e verás que eu sou Deus. Então, assim, é muito interessante como o cristianismo, Deus, para falar a verdade, ele se coloca à prova. Ele coloca a Bíblia à prova. E ele vai, investiga porque você vai encontrar que Deus é verdadeiro, que Deus é real. Então, muito cuidado quando você para de estudar a Bíblia ali em um certo período, começa a desacreditar da Bíblia e para de investigar, e para de se aprofundar nos estudos. Porque é como se você tivesse parado no ensino fundamental e você não vai se formar e não vai entender as coisas mais complexas da vida. Então, por isso é importante, mesmo que você comece a desacreditar na Bíblia, é importante você continuar questionando, continuar investigando. Isso se você quer realmente saber a verdade. Então a gente precisa partir do pressuposto que você quer realmente descobrir a verdade, que você não é uma pessoa que é uma pessoa que é anticristão. Não é que você é ateu, é que você é anticristão. Se você não se permite conhecer a verdade da Bíblia, conhecer com profundidade a Bíblia, e você não quer saber o que tem por trás disso, você é um anticristão.